que está acontecendo? Boa tarde. Sétimo ano. Tô bem também. Bom, fizeram a atividade? Fizeram, né? Sei que vocês não vão me decepcionar. Só lembrando, tá, pessoal? A atividade é na página 208 e 209, tá bem? Passei essas duas páginas, dia 11, para geografia, tá bom? Para entregar até hoje, tá? Aliás, o prazo que eu coloquei é hoje porque a gente vai ver outras atividades. Mas, professor, não vi, eu posso mandar depois da aula de hoje? Posso mandar amanhã? Posso mandar no sábado, sem problema. Não esqueçam que isso pode ajudar você, tá certo? Caso você precise de uma ajuda, vamos dizer assim, na sua nota, nas avaliações, tá certo? Você pode precisar. E a sua interação com a aula vai lhe ajudar bastante, né? Quando você deixa de mandar suas atividades, aí fica complicado ajudar o aluno que não está participando, certo? Então não deixem de mandar as atividades, tá bom? Vamos começar pela frequência, tá? Antes de mais nada, Alan, deixa eu me orientar aqui. Alan está presente, né? Ana Cidelli, Ana Cidelli não se encontra. Ana Gabriele, não sei que está ali. Ariellen, Ariellen também não. Wigner, deixa eu ver aqui se ele está aqui. Wigner Fernandes se encontra. Gabriel Ribeiro se encontra. Gabriel Ribeiro não. Giovana Oliveira, aliás. Giovana Oliveira não. Isabela Evelyn. Isabela Evelyn. João Mariano. João. Mariano ainda não chegou. Rogério Filho já falou até comigo. Júlia Pia me deu boa tarde. Lara Isabelle se encontra. Lara Isabelle não. Larissa de Souza. Larissa Souza está aqui. Maria Clara. Maria Clara não. Maria Barreto, né? Pulei a Maria Clara. Maria Barreto primeiro. Já estou vendo ela aqui. Maria Gabriele. Maria Gabriele. Olá, Yanara, tudo bem? Maria Isabelle. Maria Isabelle Castelo Branco. Não, Maria Isabelle não. Yanara e Riquelme. Riquelme se encontra. Riquelme ainda não chegou, né? Pois bem. Vamos para o B agora, tá bom? O professor chamou, não? Antônio Wesley, que bom você por aqui, rapaz. Coloquei sua presença agora, viu? Vamos lá para o B. Adriele. Coloquei ela. Adriele, não. Ana Beatriz de Oliveira.
Ana Beatriz Rodrigues, Ana Cecília, Ana Geislânia, Ana Patrícia, Bernadette, Bernadette não, acho que eu tinha visto a conta dela aqui. Não, não tá. Igor, Laís Maria, Pablo, Raikkonen, Raikkonen não se encontra, Raíssa, Walter, Paulo Vitor, eu tinha visto o Walter aqui, deixa eu ver, Walter Nascimento tá aqui, Laís Maria, tá bem, vou colocar aqui, Paulo Vitor não tá, né? Bom, só deixa eu ver aqui, Lara Isabelle, coloquei sua presença, Riquelme, coloquei sua presença também. Bom, vamos lá. Vou ajustar isso aqui. Bom, como eu havia dito, página 208 e 209, tá bem? Vou colocar a presença aqui desse jovem que acabou de chegar. Página 208. Primeira questão. Ah, só lembrando o que eu falei no começo, viu, pessoal? Eu sei que às vezes é complicado. Coloquei, viu, Mariana, sua presença? Às vezes é complicado, às vezes fica um pouco em cima da hora. Até foi por isso que eu coloquei só essas duas páginas para fazer, né? Até porque a outra parte da atividade sobre o assunto é bem mais lá na frente, né? Mas assim, olha, só tenho 6 pessoas que me mandaram essa atividade, tá bem? Eu vou aproveitar para repetir o que eu falei no começo, para que todo mundo saiba, tá bem? Tudo bem, Mariano, sem problema. Seguinte, não se esqueçam de mandar as atividades, tá certo? Ah, mas tá fora do prazo, o prazo era até hoje. Não, não tem problema. Mande as atividades, tá certo? Eu recebi atividades aí com muito tempo de atraso, né? Eu não vou dizer quantos dias, mas eu já recebi atividades bem atrasadas, mas que a pessoa fez, né? Aí vamos supor que ela tire um 6. Eu vou ter que ver uma maneira de ou faça um trabalho avaliativo que vai ser mais trabalhoso para mim e mais trabalhoso para a pessoa, ou eu posso usar as atividades que ela me mandou, né, como um método para valorar um ponto para ela, né? Olha só como fica interessante. Então, não deixem de cumprir com essas atividades, tá bem? Só lembrando, deixa eu ver aqui, são 34 alunos, tá certo? Aí de 34, só 6 mandaram, né? Fica um pouco complicado, caso os outros, algum, aliás, né, precise de uma ajuda. Mas antes de mais nada, né? Não, professor, eu tiro 10. É geografia, tá bem? Mas ainda assim tem que mandar as atividades, tá bem? Por nada. Vamos lá. A primeira questão, na página 208, pede que você diferencie urbanização de crescimento urbano. Deixa eu só colocar aqui o chat aqui. Pronto. Deixa eu ler aqui. Só ler o que você fala aqui, tá, Maria? Porque senão eu não vou conseguir ler e ouvir o que você está falando, tá bem, minha querida?
aqui. Deixa eu ver. Muito bem. Aí isso tá ok. Júlia tá ok. É, Beatriz Rodrigues também tá ok. Colocou a mesma coisa. Colocou a mesma coisa da Bia. Brainly. Ah, quer dizer que vocês estão vendo essas coisas no Brainly, é? Só uma dica, pessoal. Ah, o Pablo colocou. Não, você colocou aqui ou você está falando? Você colocou aqui, Pablo? Você colocou, eu não vi. Ah, sim, tá aqui, Cristiano Urbano. Sim, tá correto, tá correto. Aqui estava acima do da Raíssa, né? Bom, vamos lá. Só uma dica para vocês, tá? Muito cuidado mesmo com o Brainly, tá certo? Porque o Brainly é como a Wikipedia, que o pessoal chama de Wikipédia, né? Mas não tem acento agudo, não é. Cuidado porque ali é um ambiente livre, tá? Onde todo mundo posta o que todo mundo quer, sem a menor fiscalização, né? Se está correto ou se está errado. Pode ser que tenha alguma informação ali que não é condizente, né? Condizente com a realidade, tá bom? Então, cuidado. Tem outras fontes mais fidedignas do que o Brainly, tá certo? Só lembrando, o Brainly ele é composto, né, basicamente por alunos, tá bem? Mas tem dizendo a melhor resposta, né? Mas a gente tem que ir com calma. Temos que ir com calma porque o que eu estou querendo dizer é quem que colocou essa resposta lá e quem que disse que é a melhor resposta? Hum? Só, só para ficar mais esclarecido ainda, antes de mais nada, o nosso livro, ele se responde por completo, tá certo? A pergunta que tiver no livro, vai ter a resposta nele também, tá? A menos que o livro diga, faça uma pesquisa em livros, faça uma pesquisa na internet sobre determinado assunto, mas no livro sempre vai ter a melhor resposta no próprio livro, tá bem? Que o Brain eu não confio muito, né, por conta de serem pessoas aleatórias que fazem parte dele, tá bem? Quem foi que colocou a resposta? É uma pessoa formada na área ou é alguém que colocou a resposta lá, mas ela não tem respaldo para dizer se está certo ou se está errado? E sobre essa questão de estar lá escrito melhor resposta, tem algumas questões lá que só tem uma resposta e a pessoa ainda coloca assim, não tenho certeza. Tipo, bota a pergunta lá. Aí eu coloquei a alternativa A, mas eu não tenho certeza. Isso quando não tem discussões, né? É a alternativa A, não é a alternativa C, é a alternativa B. E todo mundo fica naquela discussão e acaba se tornando um fórum de respostas desencontradas do que um lugar onde vai te dar a resposta objetiva. Mas, nesse caso aqui, estão todas as respostas corretas, tá bem? Vamos para a segunda questão. Descreva as causas que acarretam a urbanização brasileira. Industrialização e êxodo rural. É, a gente pode resumir nisso, né? Porque com a chegada da industrialização, a gente vai ter a modernização do campo, né? A gente também tem a concentração de terras. Aí você tem modernização do campo, industrialização, né? Concentração de terras nas mãos de poucas pessoas. Então, aquelas muitas pessoas que não têm terras vão ter que procurar um local para viver e para trabalhar, né? Deixa eu ver se a resposta aqui. Organização motivada, péssimas condições de vida, tá ok. A miséria o país tá ok. Tiver mais trabalhadores, vai migrar para a cidade. Tá ok.
Exatamente. É isso aqui mesmo, né, com a riqueza maior de detalhes que a Raíssa colocou, né? Deixa eu... Prontinho. Agora vamos lá para a terceira questão. A gente tem um quadro, né, com as cidades Recife, Manaus, São Paulo e Caruaru. E a gente devia colocar as categorias dessas cidades, né? Metrópole nacional, metrópole global, metrópole regional e centro regional. Recife, Pera aí, Pablo. Metrópole o quê? Recife é uma metrópole, tá bem, mas é nacional? É global? É regional? Recife é uma metrópole nacional, tá bom? Manaus, Recife é metrópole nacional, tá bem? Vou colocar aqui. Recife, metrópole nacional. E Manaus? Manaus é o quê? Isso, pessoal, muito bem. Manaus é uma metrópole regional, tá bom? Metrópole regional. São Paulo. Isso até foi dito no texto, né? O texto falou muito bem sobre isso aqui. São Paulo é metrópole mundial, não seria. É na ideia de mundial, né? Mas o termo correto seria metrópole global, tá bem? Metrópole global. E por último, a gente tem ali Caruaru, que a gente já sabe que não é metrópole, né? Caruaru é o quê? Opa, capital regional? Eita, ficaram na dúvida, hein? Capital regional, não, meus queridos. Travou, que coisa? Travou de novo. Centro regional, viu? Caruaru é centro regional, tá bom? A gente tem centros regionais e temos centros subregionais, tá bem? Isso está lá na página 202, tá bem? Fala que Rio Branco, Cuiabá, Londrina, Porto Velho, Campinas, Natal, Maceió, e outras cidades aqui não vou dizer de pequeno porte em relação às outras, né? São centros regionais, tá bem? A gente tem centros regionais que, coincidentemente, são capitais e outros centros regionais que não são capitais, né? Como, por exemplo, seria o caso de Londrina, né? Londrina não é a capital do Paraná, né? A capital é Curitiba, mas Londrina ainda é um centro regional, tá bem? Não deixe de ser um centro regional pelo fato de não ser uma capital, tá bom? Caruaru é centro regional. Voltando para as questões, temos na quarta questão o seguinte enunciado: cite os principais problemas da urbanização brasileira. Eita, peraí. Poluição, violência. Poluições, engarrafamentos, poluição, da adequação entre ritmo acelerado, crescimento das indústrias, valorização do preço da terra urbana. É,
necessariamente vocês detalharam. Às vezes, o livro pede uma resposta um pouco mais simples também, mas se você colocar bastante detalhe, não quer dizer que está errado, né? Mas era só isso aqui, ó. O inchaço populacional, que inchaço populacional das cidades, a gente já tem aí uma juntada de tudo isso que vocês falaram sobre problemas sociais, engarrafamento, violência, desemprego, problemas de inadequação de moradia, saúde, educação, infraestrutura. Tudo isso está relacionado ao inchaço populacional das cidades, né? Seguido do... Está correto, Raíssa, está correto. Seguido do surgimento de favelas, né? Porque o centro urbano não vai atender, né? Não vão conseguir ali se instalar todas as pessoas nos centros urbanos por dois motivos. Um é a falta de espaço para todo mundo, né? Estamos falando de coisas físicas e é limitado o número de pessoas que cabe ali. E dois, eu acho que alguém aqui colocou, deixa eu ver, a valorização do preço da terra urbana, né? As pessoas não vão ter, né? Não é todo mundo que vai ter condições de comprar uma, um terreno ou uma casa num centro urbano. Então, vai comprar nos centros, aliás, nos periféricos, né? Que são as periferias. Que periferia, como eu falei para vocês, é aquilo que fica na área circunvizinha, né? Fica ao lado, que é a periferia. Aqui a gente tem o centro e o periférico é o que está do lado. E os periféricos, necessariamente aqui, falando de urbanização, são as favelas, né? Ou comunidade, caso você prefira esse termo. Quinta e última questão. Correlacione os fenômenos urbanos à respectiva descrição: conurbação, metrópole, megalópole e hierarquia. Como que ficou a ordem de vocês? 3, 2, 1, 4, 4, 1, 3, 2. Alguém fez diferente desse do Pablo aqui? Esse do Pablo tá correto, tá bem? 4, 1, 3, 2. É a ordem que você vai colocar. Hierarquia, né? Do ponto de vista da urbanização, tá certo? Hierarquia, que vai ser o que você vai colocar aqui. 4. Espaço em rede, onde as cidades menores estão subordinadas às cidades maiores. Correto, né? Hierarquia, ela é aquela ideia de superioridade, de subordinação, né? Primeiro item, marque, aliás, coloque número 4. Aliás, o próximo, né? Integração espacial entre as estruturas urbanas de duas ou mais cidades. Integração espacial é a conurbação. Então, você coloque um nesse quadradinho, tá bem? Próxima descrição. Área espacial formada pela conurbação de duas ou mais metrópoles. Isso é a megalópole, né? Então, você coloca o 3 lá nessa descrição. E a próxima descrição é cidade que, em virtude da sua importância, comanda a hierarquia urbana de um país, região ou do mundo, uma metrópole, né? Metrópole global, nacional, regional, etc. Então a ordem é 4, 1, 3, 2. Bom, atividade corrigida dos que responderam. Todo mundo respondeu 99% correto, né? Só um item ou outro ali que estava um pouquinho diferente, mas nada, né, que precisasse de uma correção tão brusca, né? Bom, vamos lá. Quem chegou depois da chamada, né, que eu vi, Maria Isabelle, né, eu vi que falou aqui agora. Maria Gabriele se encontra. Maria Gabriele, Maria Gabriele não. Deixa eu ver. Maria Clara do A, por aqui? Não. Isabela não. Gabriel Sampaio e Giovana também não se encontram, né?
Ariellen também não se encontra, nem a Cibele. Vamos lá. Do B, quem está faltando é Adriele, Bernadette, Igor e Paulo Vitor. Se encontram aqui? Não, né? Bernadette está aqui? Ah, então deixa eu colocar aqui. Bernadette aqui. B. Pronto, está presente. Bom, vamos continuar. Raikkonen, eu coloquei sua presença assim que você entrou, porque eu estava olhando aqui, eu tinha lhe visto, tá bem? Olha só, o Igor também tá. Professor, eu tô aqui. Tá bem. Bom, a gente vai continuar falando sobre esse tema de urbanização. Agora a gente vai penetrar mais nos problemas ambientais urbanos, né? Que, como a gente sabe, com o crescimento populacional, tanto com o crescimento urbano e a urbanização, trazem problemas, certo? Principalmente no eixo ambiental, que é o que a gente vai ver agora. Que é também as respostas que vocês colocaram aqui na 4, né? Falando sobre o inchaço populacional. Vamos lá, leitura na página 209. A gente só tem uma aula hoje, hein? Somente. Que tristeza. As cidades são, por si só, um local de problemas, devido às altas concentrações populacionais, como, por exemplo, as megacidades de Tóquio, com 37 milhões de habitantes, ou de São Paulo, com 12 milhões. Pois é, infelizmente. As fontes poluidoras próprias das atividades industriais, dos serviços e do consumo encontram nas cidades grandes e médias uma produção de rejeitos tão grandes que ultrapassam a capacidade da natureza de reciclar e renovar os sistemas naturais dos rios, córregos e lagos, do solo, do ar, prejudicando a própria estrutura, manutenção e qualidade de vida das cidades. Assim, a inversão térmica, ilhas de calor, chuva ácida, o lixo, poluição hídrica, poluição atmosférica, poluição do solo, poluição sonora e visual são os grandes desafios aos gestores das cidades. Poluição urbana. Só dar um zoom aqui porque está muito pequeno. Legal. As grandes cidades brasileiras, em virtude da concentração industrial de veículos, além da transformação do espaço natural em artificial, apresentam uma série de transtornos ambientais, poluição sonora, transtornos ambientais, ponto. Poluição sonora por rejeitos industriais que, por não terem tratamento específico, terminam contaminando a água dos rios e lagos por dejetos químicos que, pela infiltração no solo, aliás, rios, mananciais e lençóis subterrâneos, envenenando e matando a vida. Contudo, a forma de poluição urbana que mais tem causado danos às cidades é a atmosférica, provocada pela contínua emissão de gases oriundos da humanização do espaço. Suas principais consequências são, antes da gente falar das consequências, como que se dá, né? Me deem alguns exemplos dessa poluição atmosférica por conta da emissão de gases. Como é que vocês acham que se dá essa emissão de gases? Seguinte, a gente tem aqui o espaço atmosférico das cidades, tá bem? O espaço aéreo, vamos dizer assim.
E a gente tem, né, descrito aqui no livro que a forma de poluição que mais tem causado danos à cidade, né, é a poluição atmosférica, que se dá, né, que é causada pela emissão de gases, ou seja, gases são emitidos da cidade para a atmosfera. Como é que se dá essa poluição? Isso. Basicamente, nós temos dois exemplos, eu diria dois exemplos clássicos, né? Só afastar aqui. Pronto. É a emissão dos gases das indústrias e dos carros, né? Dos carros, principalmente nos grandes centros urbanos, a gente tem uma emissão enorme de materiais químicos que são lançados na atmosfera. Isso tem consequências como, por exemplo, o aumento da temperatura, né? O aquecimento global, o efeito estufa, de uma maneira propriamente dita. Sim, às vezes o celular fica escuro rapidinho. 3 horas da tarde, 4 horas da tarde tá em tons de cinza grafite. Vamos lá. Suas principais consequências são inversão térmica. Analisando a atmosfera em condições normais, esta, esta apresenta camadas de ar dispostas uma sobre as outras. Para ilustrar, né? Analisando a atmosfera em condições normais, ela apresenta camadas de ar uma sobre a outra. Estando as mais quentes, mais próximas ao solo. Vamos de ciência no livro de geografia. Agora a gente vai até astronomia aqui, se você quer saber. Seguinte, as camadas de ar mais quente são as que estão mais próximas do solo. Deixa eu ver aqui pela fumaça. Das queimadas também, né? A gente não tem muita queimada nos centros urbanos, né? Mas as queimadas também prejudicam a atmosfera. A que a gente está falando aqui dos centros urbanos, né? Dos problemas ambientais urbanos. Mas as queimadas também propulsionam a poluição da atmosfera, tá bem? Não está errado o seu argumento, né? Você só direciona ele da cidade para o campo, que é onde ocorrem as grandes queimadas, tá? Só informação aqui. Temos a atmosfera, composta de várias camadas de ar, e as camadas mais quentes são as que estão mais próximas do solo. Ou seja, quanto maior for a altitude, mais baixa vai ser a temperatura. Certo? Isso explica o porquê de uma região montanhosa ser mais fria, né? A gente tem como exemplo a nossa Serra do Baturité, né? Ali, Mulungu, Pacuti, onde é mais frio do que aqui embaixo, né? É um pouco mais alto e isso faz com que lá seja mais atingido por massas de ar que são mais frescas. Este é um fenômeno normal que ocorre durante todas as noites, quando uma camada de ar frio infiltra-se entre outras de ar quente. Temos uma inversão térmica. Em metrópoles como São Paulo, durante o inverno, a camada de ar frio termina aprisionando os gases poluidores lançados por automóveis na camada mais baixa da atmosfera, tornando o ar irrespirável. Agora, por que a camada de ar frio aprisiona esses gases e lança na camada baixa? Por quê? Por quê? Vocês sabem explicar? Melhor, vou ser mais científico ainda. Tem uma diferença, pessoal, de peso do ar quente e do ar frio. A gente sabe que o ar tem peso, né? Se você encher uma bola, se você pesar ela vazia e ela cheia, vai ter uma diferença. Agora, tem uma diferença de peso
de uma massa de ar quente para uma massa de ar fria, o que é que vocês acham? Tem diferença ou não tem? Acho que sim. Acho que sim é 50%. Você acha que sim ou pode achar que não? Vamos supor que sim, né? Vamos supor que sim. Como iria se dar essa diferença? O porquê de ser diferente? Vamos prestar atenção aqui no seguinte. Vou explicar para vocês. Antes de mais nada, o ar frio, sim, é mais pesado do que o ar quente, tá certo? Vamos prestar atenção aqui no seguinte, para a gente começar a entender esse fenômeno aqui. Professor, tem um dia que minha mãe estava vendo. Ah, sim. Só um cigarro pode causar um incêndio florestal. Só um cigarro pode fazer um estrago enorme. Seguinte, quando vocês abrem a geladeira, né, o congelador, aliás, vocês lembram que o ar frio ele desce, né? Tem aquela fumaça que ela vai caindo, né? Vai em direção ao chão, né? Vamos imaginar aqui o seguinte: tudo no universo é feito de átomos, tá certo? Átomos. Eu sou feito de átomos, esse computador, esse telefone, esse apontador aqui que não está muito limpo, é feito de átomos, tudo é feito de átomos, tá certo? E os átomos têm um movimento, tá bom? O que a gente vai chamar, obviamente, de movimento atômico. O movimento atômico tem relação direta com a temperatura. Quando a temperatura sobe, o movimento atômico acelera. E isso é o que influencia os estados da matéria. Basicamente, né, a gente tem 5 estados da matéria, tá? Mas a gente basicamente temos 3, que é o sólido, o líquido e o gasoso, né? Vocês lembram dessa parte aqui da ciência, né? Estado líquido, estado sólido e estado gasoso, certo? Suponhamos que eu tenha gelo aqui. Tenho gelo e eu vou aumentar a sua temperatura. Quando eu aumento a temperatura dele, os átomos começam a se mexer de maneira mais rápida. E eles se mexem tão rápido quando chegam a 0 grau, né? Subindo 0,1, 0,2, 1 grau, ele já virou água, devido ao movimento atômico que acelerou. Agora vamos colocar essa água numa panela, né? Deixa lá no fogo. Quando chegar a 100 graus, o movimento atômico vai estar tão acelerado, os átomos vão estar colidindo uns contra os outros ali, que aquela matéria líquida vai mudar de forma e vai virar vapor, tá certo? Então, é o seguinte, quando a temperatura sobe, o movimento atômico também sobe. Quando a temperatura desce, o movimento atômico também desacelera, né? O vapor vai esfriando e se torna líquido. O líquido vai esfriando e quando chega a 0 grau, o movimento atômico da água para. Todos os átomos da água são congelados a 0 grau. Até aqui todo mundo entendeu? Isso é bem mais científico do que geográfico, mas é para explicar esse fenômeno aqui das massas de ar. O que é que isso tem a ver com o ar, professor? No ar, nós também temos átomos. Então, o ar quente tem um movimento atômico maior, né? Então, ele é mais leve. O ar frio tem um movimento atômico menor, né? Tem um movimento atômico menor. Então, ele é mais pesado, porque os seus átomos estão mais agrupados, né? E se eu tenho uma matéria que é mais agrupada, ela vai ser mais pesada. Então, quando eu abro o congelador, aquele ar está frio, e ele é mais pesado em relação ao ar quente do ambiente externo, certo? Então, esse ar que é frio vai cair, porque ele é mais pesado do que esse ar quente. E esse ar quente vai subir, tá certo? É por isso que a camada de ar fria aprisiona esses gases
e joga nas camadas de ar que são respiráveis, tá? Porque esse ar é frio e, consequentemente, é mais pesado do que o ar quente. Todo mundo entendeu? Legal, né? Super legal. Bom, não sei, não sei se vocês repararam, mas já é 1h41, pessoal. Eu vou ter que me despedir de vocês com essa explicação, tá? A gente vai retomar essa leitura sobre os problemas urbanos. Passou tão rápido, eu nem vi, nem vi. Tchau, pessoal. See you next time. See you later. Vejo vocês na próxima, pessoal. Um abração em todo mundo, tá? Amanhã a gente tem produção textual. Até mais, meus queridos.